A paz do Senhor, povo de Deus. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada a você que já está inscrito no nosso canal e já participou do primeiro episódio de abertura do nosso quadro A Mulher e o Seu Chamado. Sejam muito bem-vindas, cada um de vocês. E hoje é o segundo episódio do quadro A Mulher e o Seu Chamado. Se você ainda não deixou o seu like, você que nos assiste, peço a você para deixar aqui o seu like aqui embaixo, seu comentário, seu pedido de oração e os pontos que você se identificou durante este vídeo. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje nós estaremos trazendo um texto em 1 Samuel, capítulo 25, o verso 3, apenas a parte A desse texto, que vai nos falar assim. O nome desse homem era Nabal. E a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita. Queridas, no primeiro vídeo iniciamos contando um pouco do nosso testemunho. E hoje aqui eu trago o segundo episódio como exemplo bíblico. Abigail, serva do Senhor, ela era uma mulher cheia de virtudes. E eu posso dizer que ela tinha 5 coisas muito importantes. 5 virtudes que toda mulher que tem é feliz. Primeiro, ela era uma mulher humilde, conhecida como uma mulher de fé, cheia de sabedoria, uma mulher prudente, uma mulher também cheia de coragem, muita coragem ela teve. Ela foi uma mulher que, no momento em que seu esposo decidiu agir contrário, agir pelo egoísmo, quando ele deveria ajudar a Davi e aos seus servos, ele fez o contrário, ele não o ajudou, ele não esteve ali contribuindo como Davi fez no momento em que as suas ovelhas e os seus servos estavam fazendo bem aos seus servos. Porém, ele decidiu não ajudar, não cooperar, ele trocou o bem com o mal. Diferentemente de Abigail, mulher prudente, que soube guardar o seu lar, a sua casa do sangue e da morte. Livrou tanto Davi, como também livrou ao seu esposo de acontecer algo que pudesse ver morte no meio do seu povo. E vemos aqui que essa mulher, Abigail, ela teve a prudência de ouvir e saber que o seu esposo tinha feito o contrário que ele deveria fazer. Diferentemente dele, ela decidiu encontrar com o Davi e levar ali algumas comidas, algumas coisas necessárias para que viesse ao sustento de Davi e dos seus servos, de todo o pessoal do exército que ali estava com ele. Pois ele já vinha de encontro para destruir. Só que pela prudência que Abigail tinha, isso fez com que ela viesse com muita sabedoria e humildade, se posicionar para tomar esta decisão. Ela não tomou essa decisão precipitadamente, ela tomou essa decisão prudentemente. E ela foi no encontro de Davi, e ali ela entregou, se humilhou e reconheceu que seu esposo estava errado. E o que eu quero trazer mediante este texto é que a mulher e o seu chamado está expresso em diversas formas a qual o Senhor nos chamou. E uma delas a primeira que citamos no vídeo anterior, da abertura do nosso quadro, foi a Débora, uma mulher cheia de Deus, considerada juíza de Israel, que julgava o povo de Israel naquela época. E ali era uma mulher temente, tinha sua família, seu lar, seu esposo, mas tinha também as suas obrigações com o Senhor. Ela tinha ali seu momento com Deus. E também esta mulher que é conhecida, Abigail, como uma mulher cheia de prudência, de humildade, de sabedoria. Ela foi chamada para ser uma mulher prudente, sábia, que edifica a sua casa. E vamos ver que ela teve a atitude de fazer diferente do seu esposo. E você, querida, você que nos ouve, o que você se identifica diante do que eu estou passando neste vídeo? Pode ser um vídeo muito simples, mas para algumas pessoas pode ser o início de uma descoberta de qual é o seu chamado, né? Cada mulher, cada homem, cada jovem, Deus tem um chamado específico.
O chamado que Deus chamou aquilo para que ela viesse neste momento proteger a sua casa. Livrar a sua casa do sangue, da morte. E ao tempo certo Deus fez o que tinha que fazer. Então a gente vamos ver que ela foi chamada. Ela se identificou e disse, eu sei para o que eu fui chamada. Interessante que quando entendemos para o que nós fomos chamados, a gente entendemos o caminho que devemos seguir. E na diversidade da vida, no nosso dia a dia, por ser muito corrido, por sermos pessoas tão ocupadas, quando vamos para a casa do Senhor e ouvimos uma palavra e ouvimos dizer qual é o seu chamado, para o que Deus te chamou, por que eu estou aqui nessa terra. E às vezes esta palavra fica na nossa mente e a gente fica se perguntando para o que eu fui chamado, para o que Deus me trouxe a este mundo. E é interessante que quando você se pergunta, Deus ele faz você começar a refletir sobre aquilo que você deveria buscar. O Senhor te convida a buscar, saber qual é o teu chamado. Eu poderia citar aqui outras mulheres, mas hoje eu só vou citar a primeira mulher que a gente falou anteriormente, que foi a Débora, e agora a Abigail, a primeira juíza, temente, serva do Senhor. A segunda, uma mulher prudente, sábia, de muita coragem, determinada. Quem sabe eu estou falando com mulheres, com pessoas que se identificam, se vê como uma pessoa determinada, cheia de prudência e de sabedoria. E o Senhor nos convida mesmo a descobrir qual é o meu chamado. Você já se descobriu qual é o teu chamado? Interessante que quando descobrimos o nosso chamado, a gente sabemos como executá-lo. Poderíamos viver de qualquer maneira, mas o Senhor não nos escolheu para vivermos de qualquer maneira. O Senhor nos escolheu para sermos diferentes. E eu convido você assim a chegar à presença do Senhor e procurar descobrir qual é o teu chamado. Porque o Senhor te chamou por um propósito. Você tem um chamado, jovem, mulheres. Deus te chamou para algo maior. Deus te chamou para uma obra maior. Você pode não entender, você pode não ver, mas Deus ele te convida para que você venha descobrir qual é o teu chamado. E quando você descobrir este chamado, você vai saber para o que você foi chamado e aí vai dar continuidade àquilo que Deus quer para a sua vida. Essa mulher aqui, a Abigail, ela poderia muito bem dizer, eu sei qual é o meu chamado, mas eu não vou fazer isso. Não vou poupar o meu lar. Mas ela decidiu, eu sei para o que eu fui chamada. E quando você sabe e tem a certeza para o que foi chamada, você vai executar com excelência. Você vai realizar com excelência. É por isso que Deus quer que você descubra qual é o teu chamado. Deus não quer que você viva assim de maneira como se não soubesse para o que foi chamado. Você tem que descobrir aquilo que Deus te chamou e tem que começar a executar. Porque aqui vamos ver que essa mulher, ela tinha o quê? Coragem. Ela tinha muita prudência, sabedoria. Ela determinou que queria realizar o propósito. Então você deve buscar saber para o que você foi chamado. E isso depende de você. Porque Deus sabe para o que te chamou, para o que te trouxe aqui na terra. Então cabe a você, moça, mulheres do Senhor, a qual Deus chamou desde o ventre da mãe, para uma missão, para um chamado específico. E olha que você é muito importante para Deus. Você é importantíssima para o Senhor. E você deve entender que o Senhor ele não desistiu de você. Ele só quer que você venha procurar descobrir qual é o teu chamado. Amém, queridas? Trouxe mais um pouco aqui desse segundo quadro, a mulher e o seu chamado. Não esquecendo que eu sou prova viva deste quadro, de tudo que eu estou falando para você.
a qual eu não sabia qual era o meu chamado, a qual eu não sabia para que Deus me chamou. Mas com o tempo, o Senhor criou cenários que fez eu descobrir para o que eu fui chamado. E hoje eu te convido a descobrir qual é o teu chamado. Eu quero que você reflita, eu quero que você pense, eu quero que você, após descobrir qual é o teu chamado, coloque ele em ação nas oportunidades oportunas que vierem aparecer. Irmãos, quando eu não sabia o que fazer mais, Deus ele abriu as janelas, o céu, as portas e me fez descobrir para o que eu fui chamada. E quando eu descobri, eu decidi fazer a vontade, ouvir o chamado e seguir fazendo a sua vontade, fazendo a vontade do Senhor, cumprindo o meu chamado, para o que eu fui chamada. Então eu convido você, a moça, mulheres do Senhor, servas, que admiram outras pessoas pelo chamado, pela excelência, como exerce as atividades, como fazem a obra do Senhor. Deus também quer fazer isso e muito mais através de ti. Eu falo para te incentivar a querer ser melhor na presença do Senhor. Não é só ver, nossa, eu queria ser como fulana, eu queria ser como aquela moça que eu estou vendo, aquela mulher de tia de Deus. Não, você pode ser mais, bem mais, porque Deus, ele é Deus das coisas grandes. Se descubra e veja quem você é e qual é o teu chamado. Amém? Que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, deixa também seu comentário, seu pedido de oração. Amém? Até o nosso próximo vídeo e aguarda que tem mais coisa boa por aí. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus!